Olá pessoal, aqui é o professor Chico. Hoje mais com uma videoaula. Hoje o tema biomecânica, tá? Biomecânica das articulações do esqueleto humano. Vamos estar visualizando aí quais são as articulações, né? E qual a articulação mais importante para o estudo da biomecânica para a educação física, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos à classificação das articulações. Então aqui tem um primeiro exemplo das sinartroses, são articulações consideradas imóveis. Temos aqui como, por exemplo, suturas, tá, do crânio ou as sindesmoses, tá? Elas são características por não possuir movimento entre elas, tá? Anfiartroses são articulações semimóveis, são destacadas aqui como, por exemplo, a circondroses e a sínfise púbica. Então, são estruturas fibróticas, tá? Que há uma pequena movimentação entre elas, tá joia? Agora, temos uma articulação importante para nós, porque ela é livre de movimento, que é a diartrose ou sinovial. Então, ela é caracterizada por cartilagem articular, então camada protetora de tecido branco, denso, tá? Cobrindo a superfície óssea articular, protegendo, né, essa estrutura óssea. A cápsula articular, uma membrana de dupla camada que envolve o conjunto articular, tá? Então, duas estruturas compostas, a diartrose composta pela cartilagem articular e pela cápsula articular. A diartrose ainda possui o líquido sinovial, um líquido límpido, ligeiramente amarelado, que proporciona a lubrificação no interior da cápsula articular, tá? Associado a bursas, pequenas cápsulas cheias de líquido sinovial que amortecem as estruturas separadas. Então, o líquido sinovial, além de lubrificar a articulação, também, né, vai proteger, amortecer os impactos, né, associados à bursa. A bursa que vai liberar, né, esse líquido sinovial na articulação. As diartroses, né, e sinoviais, ela também ainda possui algumas características, tá? Elas podem ser deslizantes, podem ser, né, em formas de dobradiça, podem ser em forma de pivô, podem ser condilares, selares ou esferoideas, tá? Que a gente até, né, tem uma forma de dizer que as esferoideas, ela tem a característica de bola soquete, tá? Ela encaixa, né, dentro da articulação. Então, quais são, né, essas funções, né, da cartilagem articular, né, que é o que a gente viu dentro das diartroses? Ela espalha a carga sobre uma área ampla, reduzindo o estresse de contato, que proporciona uma lubrificação de proteção que minimiza o atrito e o desgaste mecânico na articulação, tá? Então, a cartilagem ela vai proteger, né, diminuindo os impactos, aumentando a lubrificação e minimizando o atrito, tá? Para que ocorra menos desgaste. E a fibrocartilagem articular, né? Qual que é a função dela, né? O que é, né, a fibrocartilagem articular? São tecidos moles, discos ou meniscos que intervêm, né, a articulação entre os ossos, como exemplificado pelos meniscos do joelho acima. Então, a fibrocartilagem articular, como por exemplo, a gente tem um menisco, tá? Então, temos aqui, né, o lado lateral, tá, do menisco, né, o lado medial. Então, esse menisco aqui é como se fosse o menisco do joelho esquerdo, tá legal? A visão superior. Então, temos o ligamento aqui posterior, o ligamento cruzado posterior, né, o transverso ligamento, né, o ligamento cruzado anterior, tá? O ligamento transverso que vai entre os dois meniscos, a patela aqui na frente. Então, essa fibrocartilagem, mais conhecida como menisco, ela tem essa função, tá? De ligar, né? De estar ligando esses dois ossos e protegendo também essa estrutura condilar. Quais são as possíveis funções, né, da fibrocartilagem? Então, como eu tinha repetido, né, distribuição de cargas ao longo das superfícies articulares, melhorar o ajuste das articulações, limitando deslizamento articular entre os ossos, protegendo a região periférica da articulação, lubrificação da articulação e absorção do choque, né, na articulação.
tá? Então, a fibrocartilagem vai ter essas várias funções, tá joia? Para proteger o joelho e dar essa estabilidade à movimentação do joelho. O que são os tecidos conjuntivos articulares? Né? Somos dois, os tendões e os ligamentos. Os tendões temos a característica de conectar os músculos aos ossos, tá? E os ligamentos que conectam os ossos aos outros ossos. Então isso também é importantíssimo, viu, gente? Lembrando sempre disso. Tendões conectam os músculos aos ossos, tá? E os ligamentos conectam os ossos a outros ossos. Isso garante, né, a estabilidade, né? E o que é essa estabilidade articular? Tá? É a capacidade que uma articulação possui de resistir a um deslocamento anormal dos ossos que se articulam. Então, possuímos o movimento de flexão, extensão, adução, abdução, circundação, tá? Inversão, eversão. Então, essas estruturas elas garantem com que haja esse movimento natural da articulação, né? Resistir para que não haja um deslocamento anormal, né, desses ossos dentro do movimento. Ok? Quais os fatores que aumentam a estabilidade da articulação, que mantém ela mais estável? Tá? Então, um jogo alternativo perto da superfície do osso articular. Estabilidade é máxima quando as articulações estão na posição de coaptação fechada. Tá? O que é isso? É posição de coaptação fechada, encaixadas. Tá? Então, esse é o momento onde tem a estabilidade máxima. Então, quando uma articulação está com a flexão ou com a extensão em posições onde há coaptação fechada, o encaixe. Tá? Um conjunto forte de ligamentos e tendões dos músculos que atravessam a ausência conjunta de fadiga muscular. Então, também garante a estabilidade articular quando os ligamentos e tendões estão fortes, estão, né, mantendo uma rigidez, tá? Mas que não impede o movimento amplo, mas que também garante essa estabilidade da articulação, segura, né, a articulação na sua posição. Então, isso que é muito importante, evitar movimentos onde fujam muito da reação da coaptação fechada, né, do seu ponto de encaixe, e também garantir, né, um conjunto de ligamentos e tendões fortes para que não haja, né, instabilidade na articulação. O que é flexibilidade articular? Tá? Então, a descrição das gamas relativas de movimentos permitidos em uma articulação em diferentes direções. Tá? Então, a flexibilidade articular é o quanto aquela articulação consegue se movimentar dentro, né, dos seus movimentos naturais, de flexão, extensão, adução, abdução. Tá? Então, a amplitude de movimento, né, a ADM, que a gente também costuma muito usar esse termo, ADM, o ângulo através do qual um conjunto de movimentos da posição anatômica ao limite extremo do movimento do segmento em uma determinada direção. Então, é o ângulo, né? A amplitude do movimento é o ângulo maior que ele consegue realizar. Tá? Então, no caso de uma flexão ou de uma extensão, qual o ângulo maior que ele consegue realizar, garantindo estabilidade articular. Tudo bem? Então, ó, temos o exemplo aqui do quadril, né, onde a perna, né, está flexionada, uma flexão do quadril, né, flexão do quadril, a perna elevada, cria um ângulo. Então, essa amplitude de movimento, tá, que pode ser maior ou pode ser menor, né, de acordo com a flexibilidade, né, do indivíduo. Ok? Então, quais os fatores que influenciam a flexibilidade das articulações? Tá? Então, temos os formatos das superfícies ósseas. Então, é claro, esse encaixe ósseo, né, ele limita o máximo da flexibilidade. Os músculos ou tecido adiposo, né, que se interpõe às articulações. Então, o excesso de tecido adiposo ou até mesmo o excesso de massa muscular pode impedir o movimento daquela articulação. Tá? Excesso de movimentos específicos, então criando patologias, né? Criando inflamações, tendinites,
que impedem também, né, a flexibilidade das articulações, ou a diminuição da lubrificação, tá? Que causa a falta de mobilidade, que aumenta o atrito, né, entre a articulação, diminuindo, né, a mobilidade articular. Então, técnicas para aumentar a flexibilidade das articulações, tá joia? Então, como que podemos melhorar essa flexibilidade? Então, para isso, nós temos uma estrutura onde nós podemos trabalhar, que são os receptores sensoriais que influenciam a flexibilidade da unidade muscular. Tá? Quais são eles? Né? São os órgãos tendinosos de Golgi. Eles inibem a tensão do músculo e iniciam o desenvolvimento de tensão em fusos musculares antagonistas. Tá joia? Então, na medida que você está fazendo um trabalho de flexibilidade daqueles músculos agonistas, os órgãos tendinosos de Golgi estão agindo nos músculos antagonistas, contraindo, né? Contraindo, ó, provoca a contração reflexa do músculo, estendendo e inibindo a tensão em antagonistas. Então, na medida que você contrai aquela musculatura, ele, né, manda o impulso, né, para os órgãos tendinosos de Golgi para relaxar, né, a musculatura antagonista. Tudo bem? Então, os órgãos tendinosos de Golgi são esses receptores de tensão. Eles recebem, né, o quanto você está fazendo o alongamento, né, fazendo o trabalho de flexibilidade e manda esse impulso para poder relaxar ou contrair a musculatura envolvida dentro do trabalho. Tá? Então, onde, né, os órgãos tendinosos de Golgi e fusos musculares, como eles se comparam, né? Porque temos essas duas estruturas, os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos musculares. Tá? Os órgãos tendinosos de Golgi, eles estão dentro dos tendões, perto da junção tendão-músculo, em uma série com as fibras, em série com as fibras musculares. Tá joia? Então, eles estão diretamente, né, dentro dos tendões, perto da junção. Os fusos musculares, eles estão intercalados entre as fibras, em paralelo ao aumento do comprimento das fibras. Então, os fusos musculares estão no meio dos músculos, né? E os órgãos tendinosos estão próximos dos tendões, onde recebem, né, a tensão, né, exercida no músculo. Então, o que causa o estímulo, tanto do fuso muscular quanto do órgão tendinoso de Golgi? Um aumento de tensão muscular. Então, na medida que faz uma contração concêntrica ou excêntrica, isso ativa, né, os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos musculares. Qual que é a resposta, né, desse aumento dessa tensão? Os órgãos tendinosos de Golgi, eles inibem o desenvolvimento de tensão no músculo alongado, né? Então, eles inibem o desenvolvimento da tensão. Em segundo lugar, também inicia o desenvolvimento de tensão no músculo esticado para promover o estiramento muscular, né, no ser esticado. Tá joia? Então, ele inibe, né, o desenvolvimento da tensão, ele faz com que a musculatura consiga dar uma relaxada e você aumente a amplitude. O fuso muscular, ele inicia uma contração rápida do músculo esticado, tá? E depois, em seguida, inibe o desenvolvimento de tensão nos músculos antagonistas. Tá legal? Então, contrai uma musculatura e relaxa a outra. Inibir o estiramento muscular, né, no ser esticado. Tá joia? Para isso, para você poder conseguir mais amplitude muscular, amplitude articular. Então, na medida que primeiro o músculo contrai e depois ele relaxa, no momento de relaxamento dessa musculatura, você consegue aumentar a amplitude articular ou muscular. Tá joia? Técnicas para aumentar a flexibilidade das articulações. Né? Então, temos, né, vários tipos, né, de formas de alongamento. Isso é até um pouco polêmico, né, devido ao alongamento sendo criticado muitas vezes, mas importantíssimo para que haja essa flexibilidade articular. Tá? Então, temos os alongamentos ativos, né, produzido pelo desenvolvimento ativo da tensão dos músculos antagonistas. E o alongamento passivo, produzido por uma outra força, que é a tensão dos músculos antagonistas.
Então, o ativo, né, você mesmo, né, realiza, tá? Então, você mesmo, dentro da sua tensão, dentro do seu movimento, é que realiza, né, a extensão dos músculos, né? O alongamento passivo é aquele que você recebe por uma outra força, né, outra pessoa te empurra, né, exerce uma outra força que, né, a tensão dos músculos antagonistas. Tá legal? Temos também o alongamento balístico, tá? Que é uma série de alongamentos rápidos e vigorosos, com movimentos, né, em busca de aumentar a amplitude. O alongamento estático é a manutenção de um alongamento lento e controlado, no qual a posição é mantida por um intervalo de tempo. Tá? Então é aquele onde a gente se posiciona num determinado movimento e conta, né, de forma estática aquela posição, né, aquela posição que está aumentando a flexibilidade. Tá? Esse vídeo está ficando um pouquinho longo, a gente vai dividir em dois. Então, a segunda parte, a gente vai começar a falar sobre as técnicas para aumentar a flexibilidade das articulações. Ok? Vejo no próximo vídeo.